Olá, bom dia a todos. Nós somos o grupo que tratará sobre o assunto do feminismo e os participantes do grupo são Caleb, Gabriela, Eduardo, Pedro e Adriano. Até o final do século XVIII, a Europa e os Estados Unidos passavam por uma questão muito interessante. Boa parte dos países da Europa e os Estados Unidos já haviam realizado a libertação dos seus escravos, mas tinha outra questão que estava dando bastante conflito nessa sociedade, que era o fato de que as mulheres não podiam votar nos seus representantes políticos, seja ele o primeiro-ministro do Reino Unido ou o presidente dos Estados Unidos, e elas geralmente sofriam alegações de que elas eram incapazes de participar do meio político, e alguns até diziam que havia diferença biológica entre homens e mulheres. Mas foi então que algumas mulheres burguesas que haviam estudado começaram a sair nas ruas e requisitar os direitos iguais de voto entre homens e mulheres. Esse movimento mais tarde chegaria a ser reconhecido como sufragismo. As mulheres da época se basearam bastante na obra de Mary Wollstonecraft, o qual escreveu livros como Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher. Nesse livro, ela argumenta que as mulheres não são, por natureza, inferiores aos homens, mas apenas aparentam ser por falta de educação e escolaridade. Ela também sugere que tanto os homens como as mulheres devem ser tratados como seres racionais e concebe uma ordem social baseada na razão. Foi a partir de 1903 que a luta sufragista chegou a novos níveis quando mulheres trabalhadoras e mulheres de classe baixa se juntaram ao movimento. Foi também nesse ano que a ativista política Emily Pankhurst, uma das líderes sufragistas que já atuava desde o século XIX, fundou um órgão político, passando de uma luta estritamente judicial para uma luta direta, composta por campanhas publicitárias, greves, manifestações não violentas e manifestações violentas. O movimento sufragista foi bastante longo, por ser algo que quebrou completamente o padrão cultural e social das mulheres na sociedade, levou bastante tempo para que realmente fosse colocado em prática. Porém, depois de muitos anos de lutas feministas e o fim da Primeira Guerra Mundial, no qual muitos homens morreram ou ficaram incapacitados, o direito das mulheres foi realmente atendido e elas enfim poderiam votar. A Europa realmente precisava das forças das mulheres para se recuperar depois dessa extensa guerra, e esse fator foi decisivo para que o voto feminino e o direito de participação em cargos políticos fosse atendida. Mas não foi uma transição rápida, já que o movimento se iniciou no século XIX e países como a França o aprovaram apenas em 1945. E mesmo assim, na primeira metade do século XX, quando a maioria dos países já tinha aprovado o direito às mulheres ao voto, haviam comentários como inversão de papéis entre homens e mulheres. As mulheres queriam tomar o papel dos homens. Lugar de mulher é dentro de casa. O voto feminino vai destruir a instituição da família. No Brasil, as mulheres não podiam votar ou serem votadas, mas com a conquista do direito ao voto em países como a Inglaterra e os Estados Unidos, o movimento sufragista se espalhou pelo restante do mundo como uma tendência. O fato de muitos sufragistas serem parte da elite brasileira também facilitou que o voto chegasse no Brasil antes mesmo que a maioria dos países latino-americanos. O movimento pelo direito da mulher poder votar foi inspirado por Rui Barbosa e contou com bastante propaganda política. Por mais que não houvesse nada na lei impedindo as mulheres de votar, foi apenas em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, que foi assinado um decreto que assegurava às mulheres o direito de votar. Só que esse decreto limitava apenas mulheres com profissões remuneradas. Sobre a segunda onda feminista. A segunda onda feminista se inicia na década de 60 e possui maior enfoque nas nacionalidades dos Estados Unidos da América e da França.